Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Eu queria começar com vocês nessa noite com o texto de Êxodo capítulo 10, versículo 1. É um texto que nós lemos há bastante pouco tempo. Essa história incrível de Moisés. Eu quero somente começar com esse versículo para a gente descobrir algo bastante importante para nós, que vai ser o norte de toda essa palavra, daquilo que eu creio que o Espírito Santo quer repartir conosco nessa noite maravilhosa, nesse fim de tarde. O texto diz o seguinte: o Senhor, ele falando com Moisés, o Senhor disse a Moisés: vá até Faraó, pois tornarei insensível o coração dele e dos seus oficiais, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles. Quem aqui lembra dessa história, por favor? Recente demais, né, para nós esquecermos. Alguém lembra mais ou menos, ou olhando aí na tua Bíblia, e em qual momento que o Senhor, ele fala, ou faz esse desafio para Faraó? Qual praga mais ou menos que ele estava? O que estava acontecendo ali? Estava no meio do fervo, né? Oitava praga. Quem falou oitava praga ganhou. Pode dar um chocolate ali. Quem vai dar o chocolate, eu já não sei, né? Mas foram muitas pragas, muitas situações estavam acontecendo. E eu pego esse versículo aqui para resgatar algo que, na verdade, Moisés estava recebendo da parte do Senhor em todos esses momentos, quando o Senhor mandava ele falar com o Faraó. Porque essa história mostra para nós claramente que era um grande desafio para Moisés conversar com o Faraó, ou não? Imagina você, né? O Senhor, ele te dando um desafio como esse, de você e até uma autoridade como o Faraó, que tinha poder para matar ou deixar vivo qualquer pessoa. Então, todas as vezes que Moisés obedecia uma palavra que Deus trazia para ele, estava em jogo o quê? A sua própria vida. E às vezes a gente pode ler assim, tá, mas o Senhor é bem engraçadinho, né? Manda eu ir lá falar com o Faraó, né? Às vezes a gente pode pensar, será que não tinha outra pessoa para ir? Ou se não, Deus, por que o Senhor não vai, né?
Agora, olha que lindo, na verdade, o que a gente descobre e começa a pegar um caminho maravilhoso. Essa palavra em hebraico para vá até Faraó, eu não vou ler com a pronúncia hebraica perfeita, mas é Boel Par. Essa é a palavra em original, quando Deus fala para Moisés, vai até Faraó. Agora, esse bo, vocês sabem o que quer dizer? Quem aqui sabe hebraico? No italiano a gente tem essa palavra bo. Bo. O bo italiano é quando você não tem muito o que dizer, a pessoa te fala, tá calor e não sei o quê, e você já está cansado daquela conversa, e você é bo. Né? Mas no hebraico, o bo tem algo muito importante para nós entendermos, porque bo no hebraico quer dizer vamos. Então, quando Deus fala para Moisés cumprir aquele desafio, que era o desafio do momento da vida dele, a gente entendendo uma tradução mais correta, é o Senhor dizendo para Moisés, Moisés, vamos até Faraó. E isso sempre vai mudar tudo nas nossas vidas, quando nós entendemos as coisas que Deus está nos chamando a fazer, quanto à nossa vida, quanto aos nossos desafios, é que sempre quando Ele nos chama, e essa palavra ela vai estar presente em todos esses momentos onde Deus convoca alguém para uma missão importante na sua vida, um grande desafio, sempre essa palavra ela acompanha esse desafio. Deus sempre, Ele vai se colocar junto a nós, quanto às palavras que Ele mesmo reparte conosco. Amém? Eu não sei você, mas eu creio que isso pode trazer para nós algo muito importante. O que ouvir isso de Deus, você acha que trouxe para Moisés? Moisés, ele entendia no original. Moisés não entendia na NVI. Então, quando Deus falou para Moisés, vamos até Faraó, é diferente do que a gente lê nas nossas traduções muitas vezes, vá até Faraó. Agora, o que isso pode trazer para nós, ou melhor, o que isso trouxe para Moisés quando ele ouviu Deus dizendo, é algo importante a ser feito, é um desafio meu para você, mas eu estou dizendo, vamos até Faraó. O que isso traz ou trouxe para Moisés? Em uma palavra, confiança. Como? Coragem. Não, coragem trouxe para Josué depois. Ninguém acertou. Na verdade, teve duas palavras, né? Confiança e coragem, que na verdade eu que falei. Enquanto ninguém falar nada, eu vou tomando água, está uma delícia. O que mais pode trazer para alguém quando Deus fala para essa pessoa, nós vamos fazer algo? Como? Pelo amor de Deus, uma salva de palmas para o Márcio. Segurança. Segurança. Moisés recebe uma palavra da parte do Senhor, mas ao mesmo tempo ele recebe algo que faz com que ele caminhe naquela direção e enfrente aqueles desafios que estavam para serem vencidos. Deus, Ele traz essa palavra em vários momentos para os seus homens, as suas mulheres que estavam em batalha em um ano de treinamento. Eu vou ler alguns textos para vocês. Primeiro é de Isaías capítulo 41, versículo 13. Já anota esse texto. Diz assim, porque eu, o Senhor, o teu Deus, eu te tomo pela mão direita e eu te digo,
não temas, eu te ajudo. Aqui nesse texto a gente tem a mesma figura, a gente consegue enxergar isso quando Deus fala, eu te tomo pelas mãos, não tema. Não é só Deus estar dando as mãos para nós, mas Ele está mostrando que Ele estará ao nosso lado, caminhando conosco, para nós não temermos os desafios, as coisas que estão à nossa frente. Os desafios, as decisões que nós precisamos tomar por Ele. Essas palavras vão mostrando para nós que Ele estará presente. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. É a mesma palavra, vai trazendo para as pessoas, não apenas um sentimento de Deus soberano, ou um Deus que te mostra algumas coisas que você deve fazer, mas é muito além. Essas palavras vão mostrando para nós que Deus, Ele estará conosco, nós não estaremos sozinhos. O Senhor, Ele passa a ser na vida de todos esses homens que são convocados por Deus, a sua própria segurança. Em alguns momentos, eles pararam tudo nas suas vidas, mesmo enxergando os seus desafios, respiraram fundo e eles falaram, o Senhor é a minha segurança. Será que você pode dizer isso nessa noite? Vou contar até 3, hein? Não estou forçando a barra. Não precisa falar se você não quiser. É claro que Deus está vendo. 1, 2, 3. O Senhor é a minha segurança. Mais uma vez. O Senhor é a minha segurança. Feche os teus olhos e deixa essa palavra entrar dentro de você. O Senhor é a minha segurança. Nós precisamos ouvir isso. Nós precisamos crer nessa palavra, que é Ele que traz para nós tudo aquilo que nós precisamos, principalmente a segurança. Porque sem segurança nós não poderíamos fazer absolutamente nada. É ruim ter segurança? Nós sabemos que não é. Na verdade, a segurança, ela está na base das nossas necessidades, perdendo apenas para as necessidades fisiológicas, segundo a famosa pirâmide de Maslow. Nós temos ali as necessidades fisiológicas, nós precisamos comer, nós precisamos respirar, enfim, todas as que dizem respeito ao nosso próprio corpo, como um instinto nosso de preservação à nossa vida. Mas logo, em segundo lugar, como uma base importante para as nossas vidas, vem o quê? Vem essa necessidade nossa de nós termos segurança. Agora, existem alguns estudos que colocam a segurança na base da pirâmide. Sabiam disso? O argumento é que é muito mais fundamental para as nossas vidas nós termos segurança. O cérebro humano, ele prioriza a segurança antes de qualquer coisa. É por isso que muitas vezes nós não estamos conseguindo dar alguns passos de fé, porque nós, na verdade, não está faltando para nós coragem, visão, provisão, ou até mesmo uma palavra. O que pode estar faltando para nós, que nos estabiliza e nos faz sair dos lugares quando o assunto é desafio, é simplesmente a segurança. Porque se uma pessoa ela não se sente segura, o sistema nervoso dessa pessoa pode entrar num estado de alerta, no estado de fuga, no estado de luta, dificultando até mesmo a satisfação que ela teria com qualquer outra necessidade. Pessoas, por exemplo, que passaram por experiências traumáticas, frequentemente priorizam a segurança sobre qualquer outra necessidade. Mesmo tendo acesso à comida,
acesso a abrigo, podem não conseguir relaxar, nem mesmo se alimentar adequadamente, sem uma sensação de proteção. E a Bíblia vai revelando para nós que nós somos feitos para nós termos segurança. Mas a Bíblia também vai relatar para nós que nós precisamos encontrar essa segurança em Deus, para nós conseguirmos avançar nas nossas vidas. Alguém aqui, por acaso, está procurando um pouquinho de segurança? Ops. Lembrando que Deus está vendo? A pergunta de 1 milhão de reais. Como eu posso trazer segurança para mim e para minha família? Vale ou não vale um caminhão de dinheiro? Pensa nas coisas que hoje você tem, sinceramente, que essas coisas elas podem trazer para você algum tipo ou algum nível de segurança na tua vida, a ponto de você conseguir viver e até mesmo ter as outras necessidades das tuas vidas satisfeitas sem você se preocupar com o dia de amanhã. O que hoje você acha que compõe a tua base de segurança? Eu vou arriscar algumas coisas. Será que o teu emprego hoje traz para você algum nível de segurança? Sim ou não? Trazer, né? O teu dinheiro. Não importa o quanto, né? Porque se você pensar que você tem dinheiro para pagar a tua próxima prestação, já é uma segurança de 30 dias, glória a Deus. Agora, se você tem um dinheiro que te garante você, na verdade, cumprir vários outros desejos, sonhos, é claro que o dinheiro também vai trazer um nível de segurança. A tua profissão, agora não o teu emprego, mas a tua profissão, a tua capacidade, a tua inteligência, essas coisas todas trazem para você segurança? Ainda bem que eu tenho a pastora Letícia que fala assim para mim. Ela responde. Vocês sabem que eu sou um nível de carência muito alto, né? Quando ninguém responde, começa dentro de mim, dá um negócio assim. E uma voz vem, ninguém gosta de você. Então, se você fala sim, amém, faz com que eu, me sinta um pouco amado. E não comece a chorar e estrague toda a mensagem. A sua família. Não é bem diferente? Meu Deus, não tomo mais nem água. Os seus talentos. Sim. Provérbios 23, capítulo 23, versículo 5. Olha só o que esses textos vão falando para nós. Os bens, o prestígio, eles desaparecem como num piscar de olhos, criam asas e voam para o céu como águia. Eclesiastes 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com seus rendimentos. Certamente isso também é uma ilusão. Todos nós, o fato é o seguinte, nós buscamos segurança.
Mas nós sabemos também que as coisas que são materiais, elas passam a ser insuficientes para nós quando nós temos algumas coisas e nós descobrimos que elas não foram capazes de trazer para nós essa segurança, que é a segurança que a Bíblia mostra que Deus trouxe para esses homens cumprirem os seus propósitos, mas nós continuamos buscando. É claro que nós sabemos que nós vivemos num mundo absolutamente inseguro e instável, que nos transmite insegurança o tempo todo, e é por isso que nós também, muitas vezes, vamos tentando, de alguma forma, arrecadar para nós, para as nossas vidas, segurança de todas as formas. Nós vivemos num mundo que ele está em permanente mudança. Nós temos algumas pessoas já falando, aqueles que entram nas teorias de conspiração, né, que tem uma nova pandemia por aí, né? Está repreendido em nome de Jesus. Lembra do tempo da máscara? A gente estava lá na Itália esse tempo, né? Máscara não nos assusta, mas a palavra mascherina, meu Deus do céu, né? A gente vai ouvindo que as geleiras, elas estão derretendo. O plástico, ele está entupindo o planeta. Você sabe que todos os plásticos que já foram produzidos desde 1907 ainda estão no planeta? Não foram decompostos. Você sabia que nos Estados Unidos, eu peguei uma pesquisa aqui dos Estados Unidos porque a gente tem mais dados, 1.000 pessoas morrem por ano engasgadas com salsicha. Meu Deus, né? Nem comer cachorro quente eu posso. Eu não sei o que acontece, mas lendo essa reportagem, lá nos Estados Unidos tem agora uma salsicha em forma de estrela, porque é mais difícil de entalar quando o cara come a salsicha, mas é um dado. 1.000 pessoas nos Estados Unidos estão morrendo todos os anos engasgadas com salsicha. 20 pessoas por ano morrem por ataque de vacas. Como a gente vai dormir em paz? Porque o nosso mundo, ele é absolutamente inseguro. Mesmo se você acha que a segurança tua estaria morando num condomínio fechado, na verdade pode aparecer uma vaca. 150 pessoas por ano no Brasil morrem com um coco que caiu na sua cabeça de um coqueiro. É verdade. Vocês podem depois pesquisar, eu não estou inventando isso. A minha criatividade não iria tão longe. 150 pessoas por ano morrem. Como que ele morreu? Um coco caiu na cabeça. Traumatismo ucraniano por coco. Agora, eu não sei se você sabia, mas um número considerável de homens morrem todos os anos com suas gravatas enroscadas naquele corrimão da esteira ou da escada rolante. É verdade. A gravata, o cara está apoiado ali na esteira ou na escada rolante, e daí enrosca, na hora de sair, tchuf. Uma vez, o Pedro, nosso Pedro, ali da transmissão, ele quase perdeu a mão na escada rolante, é verdade. Ele estava brincando, o Pedro ele fazia sempre alguma coisa diferente. E a gente estava subindo a escada rolante e tal, ele era bem pequenininho, já tem mais de 3 meses isso. E ele estava com a mão no corrimão ali, a hora que deu aquela volta, ele ficou dando a volta, não soltou, e a mão dele entrou naquele negócio. No que entrou, ele começou a gritar, tal, daí eu estava perto, eu não tinha o que fazer, a não ser puxar o braço dele. Mas é arriscado isso, porque você não sabe o que está acontecendo, né? A hora que eu puxei, a gente olhou para ver se estavam os dedos tudo lá. E ele ainda tem 4 dedos. Na verdade, gente, se a gente for... Não, ela está falando que ele tem os 5 dedos.
e outra do Pedro, a gente morava numa chácara e lá tinha um tratorzinho. Aquelas Tobata, não sei quem conhece Tobata, tal, né? E daí um dia eu fui passear, a nossa brincadeira lá era andar de tratorzinho. Daí eu fui andar com ele de trator, o Pedro sentado do meu lado, era o Pedro, né? E daí, na Tobata, ela tem um negócio de bicicleta assim, que você solta, e se você não solta segurando muito, porque é muito pesada aquela embreagem ali, a hora que você solta, ele dá um coice, ele dá um pulo. Daí eu saindo com o Pedro, ele tá. A hora que eu soltei, né, deu aquele coice, o Pedro caiu. No que ele caiu no chão, a roda, que é um trator, passou no cabelo do Pedro, assim, ó. E não tem como frear a Tobata. Porque a hora que você freia, ela dá uma pensada. Ele está freando, né? Daí ela segura. Eu sei que você tem as suas histórias também, de coisas que aconteceram com você. Mas nós sabemos que nós, então, vivemos num mundo totalmente inseguro. E a insegurança da vez. Será que a minha profissão, aquilo que eu faço hoje, que eu me formei, eu estudei tanto tempo, e que eu sou o melhor, será que a minha profissão vai ser substituída pela inteligência artificial? Traz ou não traz insegurança? A insegurança, ela é tão complicada para nós, se nós não lidarmos com ela e não pararmos para perceber como nós estamos vivendo, que a insegurança, ela é a base do sistema de terrorismo. O terrorismo, ele trabalha fazendo com que as pessoas, elas se sintam inseguras. Eu não sei se você já foi para um lugar, se você já viajou para um lugar que frequentemente sofre ataques terroristas. O que paira nesses lugares? Aquela total insegurança. Aquela sensação que, de repente, alguma coisa muito ruim pode acontecer. Alguns países ali da Europa vivem absolutamente dessa forma. Insegurança. Mesmo a gente percebendo que existe lá uma questão que é muito mais, vamos dizer assim, ou muito menos problemática, comparando com o Brasil em alguns lugares, mas pela questão do terrorismo, em alguns países, essa insegurança toma conta daquele lugar e toma conta do coração daquelas pessoas. Elas vivem sob uma tensão em todos os momentos. Então a insegurança passa a ser a principal arma do terrorismo. Agora, a insegurança, ela traz de carona, sentada ali, do seu ladinho, no banco da frente do seu veículo, a ansiedade. Daí começa a complicar, ou talvez elucidar algumas coisas dentro de nós. Porque quando nós estamos vivendo de uma forma insegura, nós somos visitados constantemente pela ansiedade. E a ansiedade, ela pode cobrir o nosso coração, ela pode cobrir a nossa mente, ela pode cobrir a nossa vida, até mesmo os nossos sentimentos. A ansiedade, ela pode ser como até uma capa, que talvez a gente imagine que isso esteja nos protegendo de alguma forma, algumas coisas que nós vamos criando para nos proteger por causa das nossas inseguranças, mas no fundo tudo isso não nos protege. No fundo vai pesando sobre nós e até mesmo nos paralisando quando nós estamos entendendo que Deus tem algo para nós vivermos que é leve. Como eu ministrei na semana passada, uma liberdade do Senhor que está nos esperando, que está aguardando com que nós possamos viver dessa forma. Agora, para aqueles que nos visitam, nós vamos entrar na Bíblia agora, aleluia. De repente você estava pensando, não tem nenhuma história na Bíblia. A gente chega agora no livro de Josué, capítulo 6, versículo 18.
Eu quero rapidamente contar essa história para vocês, para nós entendermos como a insegurança precisa ser enfrentada nas nossas vidas. Aqui o texto, todo esse contexto de Josué capítulo 6, essa história um pouco para trás, um pouco para frente, vai mostrando que Josué havia conduzido, levado Israel por algumas vitórias, e uma grande vitória eles tinham conquistado. Eles conquistaram a cidade de Jericó. Entretanto, para tomarem aquela cidade de Jericó, Deus havia determinado algo bastante pontual para eles. E é o texto aqui de Josué capítulo 6, versículo 18. Diz assim: quando o muro dessa cidade cair e vocês entrarem neste lugar, vocês não podem pegar nada, absolutamente nada para vocês. O Senhor e a palavra dele era a única direção. E a palavra do Senhor e a presença do Senhor precisaria ser para aquele povo ainda a sua segurança todos os dias. Na sequência de toda essa vitória e essa palavra de advertência que Deus traz ali para o seu povo, para a sua igreja, uma igreja que estava conquistando, um povo que estava marchando. Na sequência, eles vão lutar uma próxima batalha. E quando nós comparamos essas duas batalhas, essa batalha agora era uma batalha menor. Se tratava de uma cidade menor, a cidade de Ai. Os generais, entendendo que aquela era uma batalha menor, eles disseram para Josué: nós não precisamos ir com tanta força, afinal nós tivemos uma vitória enorme agora. Somente alguns homens podem enfrentar essa pequena cidade, e podem enfrentar esse exército que está à nossa frente. E eles começam a lutar, uma batalha muito menor, com uma resistência muito menor, mas eles descobrem que algo diferente estava acontecendo com eles. Eles descobrem que eles não estavam mais vencendo as suas batalhas. Eles estavam perdendo aquela guerra, e para eles aquilo vira uma interrogação nas suas cabeças. Josué também fica sem entender, porque eles estavam perdendo aquela batalha. E Josué pergunta para o Senhor o que estava acontecendo. E Josué, ele descobre o problema. Eu não vou ler esse texto todo porque, repito, é extenso, mas já a gente chega no livro de Josué, mas você pode antecipar essa história. A história vai mostrar para nós a atitude de um homem, faz com que toda aquele exército, aquele povo pereça. Esse homem, ele se chamava Acã, um homem que estava no time de Josué, estava com eles, fazia parte, era um israelita. Quando eles entram naquela terra, mesmo com uma advertência da parte do Senhor, que eles não deveriam pegar nada daquele lugar, nada que fosse natural, aquele homem, ele não resiste e ele pega algo. O texto fala que ele pega uma capa dos babilônicos, ele pega recursos naturais, e o texto mostra que ele faz isso para tentar garantir as suas necessidades. Ele esconde aquilo por saber que era uma palavra que Deus havia trazido para eles claramente, e ele traz para ele. Josué capítulo 7, versículo 21, a gente chega no momento que essa história é descoberta e que Acã confessa o quê? Ele confessa qual havia sido a sua motivação para pegar aquelas coisas que Deus havia falado que eles não necessitavam e que deveriam ficar longe. O texto diz assim, Josué 7, 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu cobicei e as tomei para mim. A Babilônia aqui, ela da mesma forma que era o Egito,
passa a ser o símbolo de um lugar, de uma terra sem Deus. Um lugar onde aquelas pessoas, elas viviam apenas pelo natural, por aquilo que era visível, segundo as forças existentes naquele lugar, os padrões de segurança que aquela terra apresentava. E agora eu quero fazer um paralelo até aqui para nós entendermos e nós podemos receber da parte do Senhor o que Ele quer repartir conosco nessa noite. O povo de Deus, após toda a sua jornada até aqui, experimentando a presença dEle, experimentando as vitórias, ouvindo o Senhor falar que Ele estaria com eles e confirmando a sua presença, entendendo que todas as palavras que Deus havia repartido com eles, o Senhor havia sido fiel a eles para cumprir a sua palavra. Esse povo passa a ter uma experiência agora pela primeira vez, quando eles estavam caminhando com Deus, é de entrar em uma terra onde Deus havia trazido para eles uma palavra, para eles não tocarem em nada, porque tudo aquilo que eles tocassem, que simbolizavam naqueles lugares a segurança daquelas pessoas, não poderia ser para eles a sua segurança. Eles não poderiam trocar a segurança que eles haviam recebido da parte de Deus nas suas vidas, mesmo sem ter aquelas coisas que eram naturais daquele lugar. Eles foram advertidos que aquelas coisas que faziam parte da Babilônia e traziam segurança, seja recursos, seja o que fosse, era para eles ficarem longes. Quando nós estudamos acerca da capa na Bíblia, nós também vamos entender que a capa fala sobre segurança. A gente vai perceber nessa história que esse homem ele buscou a segurança nas coisas que eram visíveis, mesmo tendo uma palavra de Deus para a sua vida. Isso acontece quando ele já estava no lugar que Deus tinha preparado para ele, mas ele ainda não estava vendo todas as coisas prontas. O fato dele não enxergar todas as coisas prontas diante dele, com respeito à palavra que Deus havia liberado para ele, para aquele povo, fez com que ele, quando enxergasse coisas que pudessem ser, pelo menos naquele momento, a sua segurança, fez com que ele pegasse essas coisas que Deus havia advertido que não era para serem a segurança daquele povo. Para nós, que andamos pela palavra de Deus, acima de qualquer garantia natural, vai precisar existir claramente debaixo dos nossos pés um chão firme, uma segurança que vai precisar ser em todos os momentos das nossas vidas a própria palavra de Deus. Palavra de Deus. Isso é o que estava acontecendo aqui com esse povo. Esse povo havia sido orientado pelo Senhor para viverem todos os seus dias seguros pela sua palavra e seguros pela sua presença que estava com eles. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Olha que texto maravilhoso, talvez você já o conheça. Todo homem, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, esse homem se assemelha a um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Descem a chuva, correm os rios, sopram os ventos, combatem contra aquela casa, mas ela não cai. Ela não cai por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. Nós somos chamados a ter a nossa segurança
não nas coisas naturais. Não nas coisas que podem até chamar a nossa atenção em alguns momentos. Nós somos chamados para ter essa revelação presente nas nossas vidas, que absolutamente nada daquilo que traz segurança para o homem, para o mundo, será a nossa segurança. Nós nunca teremos segurança quando nós falamos de um plano maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas. Nós nunca teremos segurança para dar os nossos passos de fé se nós usarmos seguranças dos homens, seguranças naturais. O Senhor nos chama então para nós vivermos com a sua palavra como o centro das nossas vidas, mas mais do que isso, a sua palavra e a sua presença, não também somente como um desejo de nós termos isso conosco, mas com uma revelação que passa a ser a nossa única segurança. Nós não temos outra segurança. Mas não que nos falte. Não que nós estamos precisando de alguma outra segurança. Mas porque a segurança de Deus, ela basta para nós. Salmo 122, versículo 7. Não temerás as más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Por quê? Porque eu sei o Deus em quem tenho crido, e eu sei que Ele está comigo, e que Ele liberou a sua palavra para a minha vida, e essa palavra vai ser a minha segurança. Eu estou vivendo a minha vida firmado na palavra de Deus, nessa palavra que eu conheço, que eu estou estudando, mas nas palavras que Ele tem dirigido para mim. Se o Senhor tem te chamado a fazer algo, nós precisamos obedecer essa palavra, mas de uma forma totalmente segura. E aqui reside, talvez, a chave que precisa ser virada nas nossas vidas. Porque muitas vezes Deus tem trazido palavras para nós. Deus tem nos desafiado a fazer algo. Deus tem nos chamado a dar alguns passos de fé. Mas nós estamos buscando em muitos momentos uma segurança que não é a segurança que Deus tem para nós. Seguranças de homens, recurso. Uma palavra de um homem, uma indicação de um homem, uma confirmação de alguém. E muitas vezes nós não damos alguns passos de fé, porque nós estamos esperando aquilo que os homens que não conhecem o Senhor também têm como sua segurança para tomarem as suas decisões. Mas nós nunca poderemos tomar as nossas decisões de fé baseado em coisas humanas. Nós somos chamados a viver pela palavra do Senhor e sermos totalmente sustentados por ela. Hebreus capítulo 13, versículo 8, para nós terminarmos, diz assim: eu sou o mesmo. O Senhor dizendo, eu sou o mesmo hoje, e eu sou o mesmo para sempre. Com essa palavra, Deus mostra para nós que Ele é totalmente estável. Ele é totalmente confiável. Ele não muda a sua palavra. E talvez alguns de vocês tenham sido incomodados pelo Senhor para darem alguns passos de fé.
Talvez alguns de vocês tenham esperado muito tempo para fazer algumas coisas que estão queimando dentro dos seus corações, quanto a sonhos que você sabe que foi Deus que repartiu esse sonho com você. E qual será a tua segurança para dar esse passo? A segurança para você responder essa palavra que Deus tem te desafiado, simplesmente vai ser você reconhecer a voz dele mesmo falando contigo e revelando para você que ele estará presente, mesmo se for difícil. Assim como foi com Moisés, vai falar com o Faraó. É o Senhor falando para nós nessa noite. Vai fazer isso que eu estou chamando você a fazer, mas saiba que a tua segurança não vai ser o recurso ou a forma disso acontecer, mas a tua segurança vai ser descobrir que eu estarei ali com você. Amém? Deus está nos chamando a dar alguns passos. Mas talvez a insegurança esteja nos roubando de viver coisas maravilhosas. Amém? Onde nós iríamos? Onde nós iremos sem segurança? Impossível. Como nós conseguiríamos comprar segurança para nós vivermos os nossos dias? Impossível. Como nós poderíamos comprar garantias para nós concretizarmos todos os sonhos que estão à nossa frente? Impossível. Quando nós falamos de coisas materiais, coisas desse mundo, não se preocupe mais, ou não busque mais a segurança para você dar alguns passos de fé na tua vida. Se a tua busca for por segurança num nível natural. Para com isso. Eu posso falar até mesmo de coisas simples. Se Deus está chamando você para fazer algo, não coloque mais o recurso que poderia te dar segurança para realizar isso, como o fiel da balança para você dar o primeiro passo. Nós precisaremos de alguma forma encontrar esse lugar de nós recebermos a segurança diretamente dele. Nós já demos alguns passos nas nossas vidas que para nós mesmos era absoluta loucura. E eu sei que muitos de vocês também já fizeram isso. Nós já fizemos coisas, já iniciamos coisas sem recurso. Mas nós tínhamos uma palavra. E nós continuamos tendo uma palavra. E o que você precisa entender nessa noite, que você continua tendo uma palavra de Deus. Existe uma palavra que o Senhor liberou para a tua vida. Existe uma palavra de Deus que foi liberada para a tua casa. Existe uma palavra que foi liberada pelo Senhor quanto ao teu futuro, ao cumprimento do teu propósito. Existe uma palavra que foi liberada por Deus, e essa palavra vai precisar chegar um momento onde ela encontra uma segurança, não porque algo natural está apoiando essa palavra, mas porque você passa a ter certeza que foi o Senhor que trouxe essa palavra para você, e Ele não muda, e Ele vai te sustentar. Ele vai trazer o recurso, mas vai vir dele. Ele vai trazer todas as possibilidades, mas você vai ter certeza que todas essas possibilidades estão sendo liberadas por Ele.
A nossa segurança, a minha segurança, ela não vem de homens. A minha segurança vem do Senhor. E quando nós temos essa segurança, nós podemos fazer coisas incríveis. Amém. Feche um pouquinho os teus olhos, se você puder ficar em pé por um momento. Você tem se sentido inseguro? Quanto aos desafios que estão à sua frente? Você tem se sentido sem garantias quanto às coisas que você vai precisar para realizar as suas tarefas, cumprir os seus dias, viver o teu chamado, chegar no lugar que Deus está mostrando que Ele tem para você? Você tem se sentido inseguro? Fica com os teus olhos fechados nessa hora. Nós queremos mostrar agora para o Senhor, como oferta a Ele nessa noite, que precisa ser queimada nas nossas vidas. Nós queremos mostrar, e eu queria convidar você nessa noite a fazer isso. Se você tem se sentido inseguro, mostra isso ao Senhor nessa noite. Eu creio que nós podemos adorar ao Senhor dessa forma, sendo vulneráveis a Ele dessa maneira, apresentando a Ele as nossas inseguranças, as nossas incertezas, os nossos medos, as nossas ansiedades, porque Ele quer trocar tudo isso conosco nessa noite. Ele quer que nós saiamos deste lugar sem essa insegurança que tem nos perseguido, ou tem nos paralisado, assim como foi com aquele homem. O Senhor, Ele tem segurança, que não é humana, mas é a sua própria palavra, a sua própria essência e caráter, para serem repartidos conosco nessa noite. Sim, Senhor. Se você tem insegurança, confessa isso ao Senhor agora. Enquanto nós cantarmos essa canção, aquilo que está trazendo insegurança a você, seja o seu trabalho, seja a sua questão financeira, seja as coisas que não estão dando certo, sejam os dias que não estão acontecendo da forma que você gostaria, sejam as coisas que não estão prontas diante de você, mesmo o Senhor tendo liberado palavras para você. Se talvez coisas não estão prontas, se você não está enxergando ainda aquilo que Deus já prometeu que viria até você, que aconteceria. E isso tudo também tem trazido ansiedade, insegurança, medo. Nomina nessa hora essas tuas inseguranças ao Senhor. Elas precisam ser apresentadas diante do seu altar nessa noite, para serem queimadas nessa hora. Nós vamos adorar ao Senhor, queimando todas as nossas inseguranças. Se você está inseguro para dar algum passo, queima essa insegurança agora. Apresenta ao Senhor as suas inseguranças. Apresenta ao Senhor os seus medos. Seguro estou nos braços daquele que nunca
vida através do pecado. Quando nós fomos separados de Deus, nós éramos completamente presos ao Senhor. Ele era, na verdade, nós éramos junto com Ele. O Senhor criou o homem para estar nesse lugar. Mas quando o pecado entrou na humanidade, nós fomos separados de Deus. E uma angústia imediatamente entrou no nosso coração. Uma insegurança imediatamente entrou no nosso coração. Então o único lugar na sua vida aonde você pode encontrar a verdadeira segurança é no teu relacionamento com Deus. É só nesse lugar. Sabe, queridos, eu trato muitas pessoas e todas têm problemas com a insegurança. A vida é insegura, o mundo é inseguro, como nós ouvimos. As pessoas, milhões de coisas podem acontecer que nós nem imaginamos, como nós ouvimos as estatísticas aqui. Porque isso tem a ver com esse mundo e vai ser cada vez mais difícil. Nós temos que saber disso. Cada vez mais nós temos que trabalhar para ter, cada vez mais nós temos que fazer para ter. Mas nossa realidade como filhos de Deus é outra. Amém? Então eu quero dizer para você, você que ainda não entregou a sua vida para Deus, você que ainda não convidou Jesus para ser o seu Senhor, para ser o seu Salvador, saiba que imediatamente, no momento que você entregar a sua vida, uma segurança sobrenatural vai invadir o seu coração. E você será completamente tomado por uma presença que você não vai explicar, que colocará você num lugar de segurança. Eu quero convidar você, se você está aqui hoje, você não fez essa oração ainda, ou se você talvez tenha feito há muito tempo atrás, mas você passou por situações, passou por coisas, e você está separado de Deus nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e se colocar nesse lugar, se reconciliando com Deus, entregando a sua vida, o seu coração a Jesus, dizendo: Senhor, faz essa oração comigo. Senhor Jesus, repitam comigo, igreja, todos nós. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu estou separado de Ti pelo pecado. Eu reconheço que só existe um caminho de volta para Deus. E que é o Senhor, que morreu na cruz por mim, que perdoou todos os meus pecados, que me lavou, que me limpou, que me purificou e me santificou. E nesse momento, Senhor, eu Te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador, e eu entrego o meu coração a Ti. Eu escolho viver não mais por mim, não pelas minhas decisões, mas eu escolho seguir o Teu caminho, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu creio agora nesse momento, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está repousando sobre você. Você recebeu Jesus no seu coração, mas junto com Jesus você recebeu o Espírito Santo, amém? E Ele agora passa a habitar dentro de você, e Ele passa a mudar e guiar os teus dias, porque Ele vai te direcionar a cada coisa que você tiver que fazer. O Espírito Santo vai te dirigir. Então peça para Ele, fale: Espírito Santo, me dirija. Espírito Santo, produz em mim, me faz lembrar que eu sou cheio de você, Jesus, e que eu estou em lugar seguro, porque eu escolhi entregar minha vida, eu escolhi entregar os meus dias, eu escolhi entregar a minha insegurança, os meus medos, o meu modo de fazer as coisas, a minha maneira de enxergar as coisas. Amém? E vamos mais uma vez, enquanto nós cantamos essa canção, nos entregar, nos render ao Senhor. Amém? Aleluia. Antes de nós cantarmos mais uma vez, eu queria apenas orar com algumas pessoas, porque além disso, quando eu meditava nessa palavra, eu via uma cena como se fosse um pai falando com o seu filho, um filho pequeno. E aquele pai estava encorajando o seu filho.
estava falando para ele que ele poderia ir àquele lugar, ele poderia fazer aquelas coisas, porque ele tinha recebido do Pai naquele momento, naquela conversa, uma segurança para ele dar aqueles passos, o Senhor mesmo o encorajando. E eu tinha essa visão, eu via esse pai falando com o filho. Eu creio que assim o Senhor também está falando com alguns de nós nessa noite, falando ao teu coração, falando aos teus ouvidos, como um pai também pode fazer, te encorajando, dizendo que você é capaz, que essa palavra que foi liberada dele para você, ela vai ser a sua realidade. E o Senhor está te desafiando a essas pessoas a darem alguns passos muito específicos. Eu me lembro no ano de 2020, quando nós viemos para Florianópolis, nós estávamos em uma outra cidade, nós deixamos os nossos trabalhos para nós virmos para este lugar, para nós iniciarmos uma igreja, junto com um grupo de pessoas, com alguns pastores. E o Senhor, Ele nos encorajou naquele momento a nós darmos esse passo de fé. E aquele encorajamento dele trouxe para nós uma segurança, que fez com que a gente avançasse naquele importante momento das nossas vidas e da nossa casa. Eu me lembro quando eu cheguei numa primeira entrevista de emprego, numa faculdade, eu me lembro entrando no corredor daquela faculdade, eu olhando para o Senhor exatamente assim, como eu vejo Deus fazendo com Moisés, falando para ele ir até Faraó. Eu ouvia o Senhor me dizendo para ir àquele lugar, mas Ele deixando bastante claro para mim que Ele estava comigo. E aquilo trouxe para mim uma segurança, que fez com que tudo aquilo que era do Senhor para mim, naquele momento, fosse liberado. Existe uma liberação da parte do Pai nessa noite para você. Talvez você se sinta ainda inseguro, mas Ele mesmo está dizendo para você que você vai viver essa palavra que Ele tem liberado sobre você e a tua casa. E você vai receber essa palavra da parte do Senhor. E essa palavra vai trazer para você a segurança necessária para os seus próximos passos. Em nome de Jesus. Adoro o Senhor mais um momento, mas receba essa segurança que o Espírito Santo está derramando neste lugar. Filhos seguros, filhos que conhecem o seu Pai. Filhos que dão passos importantes porque sabem que o seu Pai está com eles. Seu amor perfeito sempre serei. Amém, Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que passar disso é atalho. Qual o atalho que você tem buscado? Qual é o atalho que você tem andado? Porque se não for os caminhos do Senhor, você não vai encontrar essa segurança que a gente tanto precisa. Pare de andar nos atalhos que Deus não te mandou. Pare de fazer coisas que Deus não te mandou para fazer. Em Mateus 7, 13 e 14 fala assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos as que encontram. Que você possa encontrar essa porta, que você possa encontrar o caminho que é Jesus, porque os atalhos não vão te levar ao propósito. Nos atalhos você não vai ter experiências que Deus quer que você tenha. Se você não viver os propósitos, você não vai chegar.
Porque os atalhos não vão te levar ao caminho que Deus quer que você tenha. Amém? Aleluia, Jesus. Deus, nós estamos apresentando para o Senhor nessa noite, Deus, toda a nossa insegurança. Deus, nós nos arrependemos nessa hora, Senhor, pela nossa insegurança. Nós nos arrependemos pela nossa incredulidade, Senhor. Porque existe uma palavra tua, Senhor, que foi liberada para nós. E essa palavra, ela precisa, Deus, ser a nossa segurança e a nossa base. E nós nessa noite, Deus, nós estamos chamando para nós, Deus, a tua palavra. Deus, nós estamos confessando mais uma vez que a tua palavra, a tua presença, elas são suficientes para nos trazerem segurança, Deus. E nós lançamos fora, Deus, toda a capa, todas as coisas que nós temos, Pai, buscado, Pai, pelo nosso caminho, mesmo as coisas que o Senhor já mostrou para nós, que elas seriam insuficientes, Deus, para nos trazerem segurança. Mas nós confessamos nessa noite, Deus, nós corajosamente, nós lançamos fora todas as coisas que nós temos buscado nas nossas vidas para preencher a nossa insegurança. Pai, o Senhor tem nos chamado para nós sermos um povo livre, Senhor, e nós queremos ser, Pai. E para isso, Deus, nós estamos dando nessa noite mais um passo importante, Deus, rumo à tua terra. A tua palavra, Senhor, é que nós seremos satisfeitos, Deus, pela tua palavra, e ela será a nossa segurança, Senhor. A tua palavra é a nossa segurança. A tua presença, Deus, é a nossa segurança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Recebe segurança nessa noite da parte do Pai. Recebe segurança da parte do Espírito Santo para você dar os passos que Ele tem te chamado a dar. Ele é fiel. Se Ele te chamou, Ele é fiel para estar com você em todos os momentos e fazer com que a própria vontade dEle seja a vontade manifesta na tua vida em todos os dias. Em nome de Jesus, que essa palavra enche o teu coração e gere segurança. Em nome de Jesus.